Aviso de conteúdo. Esta história aborda violência sexual e abuso. Recomenda-se atenção ao assistir. Existe um silêncio que pesa mais que o próprio grito. Ele mora no sótão da casa grande. É um silêncio feito de portas que não rangem, de perguntas que ninguém fez, de chaves que foram guardadas. É nele que se acumulam segredos que a casa grande insiste em manter intactos. Revelações do sótão proibido, o que a Sinhá não queria que soubessem, começa exatamente aí, com um silêncio que fala tanto quanto cala. Estamos no Vale do Paraíba, em 1847. A fazenda Santa Perpétua domina o horizonte como uma autoridade antiga. Fachada branca imaculada, alpendre ensolarado, janelas com cortininhas rendadas. À noite, as luzes da casa projetam sombras longas sobre o cafezal e sobre a senzala, onde a rotina se encaminha entre trabalho e cochichos. No topo da casa, uma porta no sótão permanece fechada. A chave que a prende é pequena, dourada, como as que seguram segredos de família. Cena: plano médio da casa ao entardecer. Som de vento, ave noturna, iluminação baixa. Sugestão de produção: começar com 1 segundo de silêncio absoluto antes de entrar a narração para que o peso do silêncio seja sentido. A Sinhá Carlota Vieira é a senhora da fazenda. Herdou a casa e o título quando o coronel Eusébio morreu, um homem respeitado, agora só lembrado por retratos com ombreiras e medalhas. Carlota é sempre impecável, roupas claras, luvas, um gesto calculado que pede obediência ao redor. Diante dela, a casa inteira parece recuar, como se o ar se dobrasse em reverência. Mas por trás da postura controlada há uma ambiguidade que ninguém ousa nomear. O poder tornou-se hábito, o hábito uma justificativa silenciosa. Jerônimo foi trazido da senzala, jovem e mudo no olhar, escolhido para servir dentro da casa. Não foi apenas a rotina que mudou, foi a distância entre olhos que olham e olhos que não podem falar. Retirado das noites ao relento para o escuro do sótão, Jerônimo passou a viver num espaço que era apenas dele, e ainda assim, não. O sótão era ao mesmo tempo abrigo e prisão, escuro, com uma pequena janela que mal deixava entrar o sol, um leito estreito, tábuas que rangiam quando alguém subia. Era lá que a Sinhá guardava o que ninguém devia ver. Grau de detalhe: descrever as condições do sótão com sentido sensorial, sem detalhar violência. Som ambiente, rangido de tábuas, passo contido. Felizmina, a velha da cozinha, era a voz que persistia. Entre panelas e feixes de lenha, ela guardava histórias como quem preserva pão para dias de festa. Nos cômodos, nas refeições, nos pequenos intervalos, Felizmina murmurava versos, lembranças, recados disfarçados de cantigas. Quando as luzes da cozinha se apagavam, a senzala reunia-se em torno das fogueiras e a memória ganhava corpo nas vozes baixas. Há coisas que a casa quer esquecer, diziam. Era nessas horas que as crianças aprendiam a segurar o pranto e a pronunciar nomes com cuidado. As noites na casa grande tinham um padrão. O jantar, as conversas nos salões, os risos controlados. E depois, a subida. Uma escada que range, passos leves no corredor dos fundos, a porta do sótão que se fechava com cuidado. A chave dourada piscava sob a luz do lampião. Jerônimo sabia a rotina antes mesmo de aprender a palavra silêncio. Entregava-se, fechava os olhos, contava apenas as tábuas do assoalho para não ouvir. Era um silêncio forçado pela vergonhosa disciplina da casa. Pequeno gancho. E se alguém tivesse ouvido? Manter atenção. Os rumores na senzala corriam como brasiliana. Alguns diziam que a Sinhá havia no sótão uma consolação para sua solidão. Outros reduziam tudo a excesso, a doença de uma senhora que vivia isolada. Felizmina preferia não explicar em termos de culpa ou perdão. Ela falava em termos de proteção. Temos de proteger os nomes, dizia, como se guardar fosse também preservar uma centelha de humanidade. A proteção, contudo, não era para o atingido, era para a honra da casa, para a imagem que se exibiria nas cartas e nas praças quando o assunto fosse mencionado. E então veio o padre Estevão. Homem de batina cinzenta, de olhar que procurava mais do que a superfície, ele chegou à fazenda por convite social e também por inquietação.
Havia rumores na vila, vozes que contavam que a sinhá trancava um rapaz no sótão, que havia passos à noite. Padre Estevão não era herói, era um homem que acreditava que a igreja, ainda que limitada, deveria ouvir. Ao caminhar pelos corredores da casa grande, notou o silêncio pontual do sótão, uma anomalia que não cabia apenas na etiqueta social. O motivo da visita pode ser sutil, mostrar que o conflito moral não é apenas interno à casa, há instituições e limites. O padre fez perguntas com jeitinho de confessor. Foi ao sótão com modos discretos, levou sua reserva e a prudência de quem sabe que a palavra pode tanto libertar quanto condenar. Na conversa com Carlota houve tensão, palavras formais, sutilezas que se mascaravam de educação. Padre, não convém levantar rumores, disse ela, com a voz que tudo amolda. Ele, por sua vez, deixou entrever que ouviu coisas, olhares, passos, quebras de rotina. Carlota sentiu-se ameaçada como quem vê um espelho que pode revelar manchas. Diante da possibilidade de exposição, a casa entrou em estado de cálculo. A ordem social dependia da manutenção do silêncio. O que a sinhá queriam preservar não era apenas seu segredo, mas a autoridade que o sustentava. O medo que vinha do risco de escândalo mexeu com os nervos dela. Não faltaram conselhos envenenados, humores que misturavam razão e pânico. Foi nessa produção de silêncio que se urdiu uma decisão que buscava fechar a brecha para sempre. Produção. Sugerir iluminação fria nos momentos de enredo moral. Voz do narrador mais contida, quase um sussurro, ao descrever a decisão. A decisão foi executada como cuidado de quem administra uma propriedade, metódica, sem dramaticidade pública. Não é preciso contar em detalhes para que se entenda o crime. O que importa é a intenção, o poder de anular uma vida para proteger uma honra. Jerônimo não teve tribunal, teve um ritual de ocultação. Sua morte foi transformada em segredo administrativo, um silêncio lacrado, um enterro que não foi celebrado. No cafezal, entre as fileiras escuras de pés de café, a terra recebeu um corpo que ninguém registrou. Manejar o relato com recato, evitar descrições anatômicas e sensuais. Instrução de produção, usar fade de som, ausência de som na cena do ato para não explorar o trauma. Foco no rosto de Jerônimo, nas mãos que tremem, no olhar cerrado. A comunidade reagiu como sempre. Quem tem pouco poder não profere o que poderia derrubar o poder alheio. Felismina e as outras vozes fizeram o que podiam. Uma rede de silêncio que era proteção e revolta ao mesmo tempo. Guardaram o nome de Jerônimo como algo sagrado. Nas noites de vento, as mulheres da senzala repetiam seu nome baixo, como se a repetição fosse refúgio. O padre, limitado por convenções e pela própria condição de homem da igreja num mundo que dependia das estruturas da casa grande, pôde apenas ameaçar exposição. Mas a ameaça, naquela época, tinha peso limitado, poder e dinheiro moldavam os fatos. Trecho de diálogo breve, verossímil. Padre Estevão. Se isso é verdade, precisa ser ouvido, sinhá. Carlota. Fria. Padre, a paz de uma casa não pode virar espetáculo. O que se passa entre quatro paredes fica entre elas. As palavras de Carlota não são só maldade pessoal. São uma expressão do que a hierarquia da fazenda ensinou a crer, que determinados corpos e vozes não contam como perturbação pública. É aí que reside a ambiguidade moral. A sinhá é produto e autora de um sistema que se fecha sobre si. O pós-ocultamento começou com ruídos que a casa não tinha antes. À noite, o sótão parecia respirar. A sinhá, que havia pensado resolver o problema com exatidão, começou a cair numa espiral. Seu sono ficou frágil, os risos tornaram-se sutis tremores. Vizinhos notaram ela menos presente em eventos. Servos notaram que a casa respirava diferente. Era como se o gesto que buscou selar o segredo insuflasse agora dúvidas na própria guardiã. Muitos relatos orais falam de assombrações, não no sentido de fantasmas vingativos, mas na presença da memória que recusa desaparecer. Os ruídos no sótão, os passos à noite, o rangido que ninguém queria ouvir, tudo isso foi interpretado pela comunidade de formas que preservavam a dignidade do morto e denunciavam a moral de quem vivia.
Para Felizmina, a memória era como água, podia infiltrar-se na pedra e, com o tempo, revelar o que estava oculto. Cena: close em Felizmina, mãos enrugadas, voz firme. Instrução de produção: usar microfone de rola para captar delicadeza. Luz quente. A Sinhá começou a perder-se. Não se trata de assombração literária, mas de um desmoronamento psicológico que a sociedade interpretou como justiça simbólica. Ela envelheceu com uma pressa tragada por culpa, cercada por criados que observavam sem poder agir. A casa, que antes era muralha, tornou-se prisão sem ritos. A loucura não veio como teatro, veio como silêncio que corrói. Em pouco tempo, Carlota morreu de maneira solitária. Alguns disseram que foi um enforcamento, outros que sua mente simplesmente não aguentou. A história contada à beira da fogueira mistura detalhe e crença, e é assim que a memória oral funciona. Não precisa de unanimidade, precisa de persistência. Depois da venda da fazenda e do lacre do sótão para preservar a imagem da nova posse, a casa passou por mãos que preferiam ignorar os rótulos antigos. Décadas mais tarde, quando novos donos fizeram reformas, as tábuas do assoalho cederam e se descobriu algo que as cartas e os retratos não mencionavam: ossos, escondidos sobre o assoalho do sótão, um poema de silêncio que não cabia mais no ar. A descoberta não trouxe redenção no sentido judicial, trouxe reconhecimento, trouxe um nome de volta ao corpo da terra: Jerônimo. Foco narrativo: descrever a descoberta com solenidade. Produção: som de paz, eco, plano detalhe nas mãos que escavam. Quando Felizmina, já idosa, foi chamada para reconhecer o achado, ela não precisou falar muito. Em seu rosto havia uma confirmação antiga e uma recusa a permitir que o nome se apagasse novamente. Ela testemunhou como a memória pode atravessar gerações. Ensinar as crianças a falar o nome, a cantá-lo baixo nas horas de plantio. Sua voz agora era registro público e também um rito que reintegrava o esquecido ao mundo dos vivos. A revelação dos ossos provocou censos morais e manchetes que rapidamente foram moldadas pela conveniência. Houve uma investigação tardia, suficiente para registrar o fato, insuficiente para afetar profundamente a estrutura social que o permitira. Mas, simbólica ou não, a verdade que saiu do sótão mudou algo na narrativa da fazenda. Não havia mais como fingir que nada havia acontecido. E a voz de Felizmina, combinada com outras memórias orais, sustentou a história que se negava a ser enterrada 2 vezes. Hoje, quando se fala do sótão proibido, fala-se menos de mistério sobrenatural e mais de como as casas acumulam camadas de silêncio. O sótão tornou-se metáfora. Há espaços, em famílias e em instituições, onde se tranca o que é inconveniente. E o que a Sinhá não queria que soubessem, permanecia trancado até que ninguém mais pudesse sustentar o preço do silêncio. Esta história não é mera curiosidade, é um convite à lembrança. Lembrar Jerônimo é reconhecer as práticas que reduziram pessoas a coisas e entender que a opressão funciona com a cumplicidade do silêncio. Lembrar é também nomear as falhas das instituições que se omitiram e dos homens de fé que hesitaram quando a coragem para agir exigia ruptura. Padre Estevão, por exemplo, agiu dentro do que lhe era permitido, não foi suficiente. Não por maldade, mas por limites. Isso nos fala de estruturas mais vastas que precisam ser transformadas. Há lições práticas que essa narrativa devolve ao presente. Primeiro, memória é resistência. Quando comunidades mantêm nomes e histórias, elas plantam uma raiz contra o esquecimento. Segundo, denunciar não é apenas um ato judicial, é um ato moral que exige coragem coletiva. Terceiro, interpretar a história somente como tragédia pessoal impede que se veja o sistema que a gerou. A Sinhá foi autora, sim, mas também produto de uma ordem que a ensinou a se calar e a calar os outros. Intervenção de CTA leve após o primeiro bloco principal, conforme orientado. Se esta memória te toca, inscreva-se para que juntas e juntos continuemos a nomear aqueles que foram apagados. Compartilhe este vídeo com alguém que se importa com histórias esquecidas. Pausa breve, retomar com voz firme. A voz de Felizmina segue como um fio que atravessa gerações. Onde houver familiares de Jerônimo ou de outros nomes escondidos, há possibilidade de restauração simbólica.
um reconhecimento, um memorial, a simples pronúncia do nome em voz alta. A memória oral pode, ela mesma, construir pontes. Em muitas comunidades, mulheres como Felizmina foram e são as guardiãs que, com rezas, canções e receitas, mantêm vivos os nomes que deveriam cair no escuro. Ao final, resta uma imagem: o sótão proibido com a sua porta. Fechada, aberta, lacrada, descoberta. A porta é metáfora e realidade. O que a Sinhá não queria que soubessem estava trancado atrás daquela porta. Mas as tábuas têm memória, o chão guarda nomes, as vozes lembram. A justiça em vida foi negada a Jerônimo. A justiça histórica talvez nunca venha em medidas que satisfaçam. Ainda assim, o resgate do nome, a recontagem da história e o relato de Felizmina funcionam como reparação moral, frágil, mas necessária. Produção: sugerir trilha sóbria, instrumentos de corda leves, evitar melodramas, usar silêncio como recurso entre parágrafos mais intensos. Não se trata de buscar vingança no além, nem de erguer um tribunal do pós. Trata-se de reconhecer que a história do sótão proibido nos convoca hoje a olhar ao redor. Quantos sótãos existem em nossas instituições, em nossas famílias, em nossas cidades? Quantas vozes são silenciadas sob justificativas de ordem, honra ou tradição? Lembrar não é reviver a dor para prazer, é usá-la como farol para que novas gerações não repitam a mesma cumplicidade. Quando encerramos esta narrativa, é imprescindível repetir o que Felizmina ensinou: nomes importam. A pronúncia de um nome devolve humanidade. Que Jerônimo seja pronunciado, lembrado e inscrito em narrativas que resistam ao esquecimento. Que a memória funcione como vigilância contra o retorno do silêncio opressor. Ao final, resta uma última apelação moral e tom exortativo e sereno. Se você conhece histórias parecidas em sua cidade ou estado, conte nos comentários. Compartilhe este vídeo para que outras vozes possam lembrar. Marque alguém que valoriza a memória e direitos humanos. Não deixe essa história morrer pela omissão. Ajude a transformar o silêncio em memória ativa. Final de produção: recomendar créditos com indicação de fontes sobre memória histórica e direitos humanos. Sugerir aviso de sensibilidade novamente nos créditos e informações de apoio para quem precisar. Sugestão de filmagem: encerrar com imagem do sótão visto de fora, porta entreaberta, vento nas cortinas, fade out lento. Jerônimo. Felizmina. Padre Estevão. Carlota. Nomes que não pediram para entrar em lendas, mas que agora exigem ser lembrados. O sótão terminou por revelar o que a Sinhá tentou enterrar, que o silêncio pode proteger opressores, mas nunca apaga a verdade. Lembrar é resistência, lembrar é justiça. Compartilhe, comente sua cidade ou estado e ajude a memória a não morrer.